Fala vendedor, fala empresário, empreendedor, você que faz parte aí do mundo corporativo, do mundo louco das vendas, seja bem-vindo a mais este conteúdo aqui do meu canal. E hoje nós vamos falar especificamente sobre as 5 emoções. Eu abri lá no meu Instagram umas enquetes nos stories, se você não me segue, começa a me seguir, Luiz Estevão Oficial. Abri algumas enquetes perguntando para vocês que me acompanham quais são as 5 emoções. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Como eu sei para que serve uma emoção? Como eu sei quando eu estou com um sentimento que está me fazendo bem ou me fazendo mal naquele momento? Que pode me ajudar a ter mais e melhores resultados ou pode me atrapalhar na minha performance, porque faz com que eu tome uma decisão errada, faz com que eu desacelere quando eu deveria acelerar, faz com que eu perca o foco quando eu deveria estar focado em continuar para ter aquele resultado que eu estou buscando. Faz eu descuidar de coisas simples, que eu deveria dar um ponto de atenção, mas eu não olhar para aquilo que é importante. Faz com que eu negligencie coisas que são muito importantes. Então, qual a diferença entre emoção e sentimento? Quais são as 5 emoções? E o que é o tal de TCC, que eu falei, que eu traria também aqui para você? E qual é a relação entre o TCC e as emoções? E principalmente, para que vai te servir todo esse conteúdo? Porque se você está aqui, é porque você quer ter resultado a partir deste conteúdo. Porque você entende que, se eu estou trazendo para você que emoções é um ponto importante para se olhar, é porque isso vai mudar o jogo da tua vida, o jogo das tuas vendas, o jogo dos teus negócios. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Vamos começar falando quais são as 5 emoções. E depois a gente vai partir para o entendimento do que é a terapia cognitiva comportamental e como você vai tratar isso nas tuas emoções, no teu dia a dia, nos teus negócios, nas tuas vendas, e aí vai ter melhores resultados a partir disso. Então vem comigo. Então vamos lá. 5 emoções. Eu vou falar uma a uma delas, então se você for anotar, já pega papel e caneta, para que você possa tirar daqui as suas anotações e depois voltar para fazer o seu estudo sobre o conteúdo, tá? Então, emoção número 1, alegria. Alegria é uma emoção. As emoções, só para você entender, elas acontecem antes que você perceba. Existe um estudo que microexpressões faciais são geradas a partir de cada emoção. E por que as microexpressões faciais elas acontecem? Por que existem estudos sobre isso? Existem pessoas que conseguem desenvolver a habilidade de observar isso, de mapear essas microexpressões faciais. Tem uma série chamada Light to Me, que fala muito sobre isso. Tem a série Mentalista, que mostra muito sobre isso. Então, se você quer aprofundar, estude sobre. Se você já viu, comenta aqui embaixo, para as outras pessoas entenderem do que eu estou falando aqui, quando eu trago esses temas mais aprofundados sobre o assunto. Porém, as emoções elas acontecem imediatamente quando você pensa. E pensamento, ele parte de um processo chamado, ou conhecido como sistema VAC. Sistema VAC é visual, tudo que eu vejo, auditivo, tudo que eu ouço, e sinestésico, tudo que eu sinto, gera em mim uma sinapse neural, que é uma conexão neural. Conexões neurais são seus neurônios, então você tem o seu cérebro, a sua massa cinzenta, e aí você tem a sua mente. A sua mente são as conexões neurais. É a energia acontecendo aqui dentro da sua cabeça. Só para você entender, se você ficar um pouco confuso, quando você se alimenta, o alimento ele serve de energia, tanto para o seu corpo quanto para o seu cérebro, que é a sua máquina. Se a gente for aprofundar, eu já falei também no meu perfil que o coração ele tem cerca de 40 mil neurônios. Cerca de 40 mil neurônios. Se neurônios são sinapses, são conexões energéticas atreladas à emoção, a crenças, aquilo que eu acredito, são como se fossem fotografias, lembranças. E eu tenho no coração, quer dizer que o coração ele tem a capacidade de armazenar também emoções. Esse é um estudo mais aprofundado que a gente não vai trazer aqui, mas que faz sentido você entender um pouco, para você entender a importância de você conhecer as emoções e para você entender a importância de você mapear os seus comportamentos e como eles acontecem a partir de uma emoção. E aí tem o seu intestino, que é a sua farmácia interna. Ele tem a capacidade de liberar cortisol, que te deixa cansado, estressado. Né? Talvez você tenha, o seu corpo tenha vício em cortisol por conta da sua alimentação. E isso aí a gente vai aprofundando, não cabe ao tema aqui, mas é como eu falei, é importante que você entenda um pouquinho da profundidade disso e da importância disso, de como isso está atrelado à ciência. E aí, como isso está atrelado à sua alimentação. A alta performance exige uma alimentação saudável. Há treinos, você faz exercícios físicos, caminhada, corrida, musculação, qualquer tipo de exercício físico para manter o seu corpo ativo e principalmente a sua máquina, a sua mente. Se você mantém a sua mente ativa. E aqui você vai entender que a terapia cognitiva comportamental, ela vai ditar a regra de como essas emoções elas funcionam. E a alegria é a primeira das emoções. Então, em certas ocasiões você vai sentir uma alegria. E aí da alegria vem o sentimento. Sentimento de felicidade, por exemplo. A gente tem alegria,
acabamos de citar, e depois nós temos a tristeza. A tristeza também é uma emoção. Você sente o estado da tristeza dependendo da ocasião, dependendo do acontecimento, do ocorrido. Você sente o estado da tristeza. É uma emoção. Então nós temos alegria, tristeza, raiva. Raiva é uma emoção. É uma emoção que desencadeia rapidamente conforme sinapses neurais, conforme os seus filtros. Para você entender o que são filtros, para a gente poder falar na mesma linguagem e você não ficar confuso. Os filtros é a forma como você vê o mundo. Como você vê o mundo é como você aprendeu a ver o mundo, como você foi treinado a ver o mundo. A sua máquina, o seu cérebro, ela armazena informações. É como se fosse uma praia. E aí, nessa praia, tá vindo alguém lá e escrevendo na areia. Escrevendo na areia. O dia inteiro, seu dia está passando e está escrevendo na areia, tudo que está acontecendo está sendo registrado ali. Tudo que acontece repetidamente, ou seja, acontece de forma repetitiva, ou teve um forte impacto emocional, é como se viesse depois jogando cimento em cima e isso fica registrado, isso fica armazenado. O restante, enquanto você dorme, o seu cérebro ele faz a reprogramação. Então, é como se o mar viesse, batesse as ondas e lavasse. Então, você não se lembra de tudo o que acontece, mas você se lembra de pontos específicos que foram repetitivos, ou seja, atividades que você desempenha repetidamente, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, ou então é algo que gerou um forte impacto emocional em você. Desencadeou uma emoção. Se desencadeou uma emoção, o seu cérebro tende a gravar isso. Então a alegria e a tristeza são duas das emoções. O medo é outra emoção que grava. Por exemplo, você está mexendo no celular na rua e você vai atravessar a rua sem olhar. E, opa, quase foi atropelado. Isso gera um forte impacto emocional. Então você, da próxima vez, vai olhar muito bem antes de atravessar a rua. Por quê? Porque isso ficou gravado, esse momento ficou gravado para você. Desencadeou uma emoção, forte impacto emocional, registrou na mente. Então nós temos alegria, tristeza, raiva, medo e aí vem o nojo. Aí vem o nojo, que é uma emoção. O nojo é uma emoção. Tem pessoas que só de olhar para alguma coisa, visualmente, ela já sente nojo. Por quê? Porque ela viveu um forte impacto emocional. E são as sinapses, são os filtros que fazem com que você desencadeie isso. Então, as suas crenças, que são essas sinapses neurais, e a forma como você vê o mundo, faz com que você repudie algumas coisas de imediato e faz com que você aceite outras coisas de forma inconsciente por causa do que você acredita. E aí, é importante você se conhecer e entender isso para que você possa evoluir e crescer. Porque muitas vezes você se esforça, muitas vezes você faz por merecer, vai à luta, porém o resultado ele não acontece. Aí você fica tipo, caramba, velho, será que realmente é isso? Será que realmente as coisas dão certo fazendo dessa forma? Porque eu tô aqui ralando, eu tô aqui correndo, eu tô aqui fazendo acontecer, mas parece que para mim nada funciona. Parece que para mim é um castelo de cartas. Qualquer vento, qualquer esbarrão em falso vai desmoronando tudo. E isso se dá porque as emoções, elas acontecem sempre após... Agora a gente está falando de TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. A TCC, ela dita que as emoções, elas sempre acontecem depois de um pensamento. Então você, sistema VAC, viu, ouviu ou sentiu algo. Se você viu, ouviu ou sentiu algo, gera rapidamente um pensamento. O seu cérebro ele fica processando vários pensamentos ao mesmo tempo. Você tem o seu cérebro, a sua mente consciente, tá? Mente consciente e a mente inconsciente. Ele tem o sistema límbico, que vai ser o sistema primitivo, que te traz proteção. É luta ou fuga. O sistema límbico é acionado quando você está em um estado de medo, por exemplo. É luta ou fuga. É por isso que uma pessoa assustada ela fica pálida, branca. Por quê? O sangue vai para as extremidades, para as pernas, para os braços. Por quê? Eu tenho que lutar, eu tenho que fugir. Então eu tenho que estar com os meus órgãos aqui ativos para isso. Então a pessoa fica pálida. Putz, ficou branco, nada, se assustou. Então acontece isso, o organismo ele faz isso de imediato. É quase que inconsciente. Você não percebe, tô ficando branco aqui, ó. Não, é milésimos de segundo. E as outras emoções, elas também fazem isso. Só que vem de um pensamento gerado pelo teu sistema VAC, que está operando com base nas tuas crenças, naquilo que você acredita. E quando a gente fala de crenças, aí as pessoas elas começam com a demagogia. Por quê? Porque há um tempo atrás citava-se como coach. Coach, a tradução literal é treinador. E o coach ele era usado nos Estados Unidos porque lá o terapeuta ele tem que passar, existe um código para isso. O terapeuta não pode qualquer pessoa chegar e falar agora eu vou ser terapeuta. Não, é como se fosse um psicólogo, é como se fosse um advogado, um engenheiro. O advogado tem que ter OAB, o engenheiro tem que ter o CREA,
o médico tem que ter o CRO. E aí o terapeuta ele também lá tem uma legislação para isso. Como algumas pessoas queriam atuar especificamente em uma área do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento corporativo, mas não tinham essas certificações para seguir esses processos, eles começaram a popularizar o coaching, que é a mesma coisa, só que num termo diferente. Isso veio para o Brasil como coaching, e aí com o tempo uns malucos aí começaram a falar uns negócios meio doido demais e acabaram com o termo coaching. Hoje são poucos os que conseguem sobreviver utilizando esse termo. Por quê? Porque foi queimado esse termo lá atrás. E aí agora aqui no Brasil começou a voltar a ser utilizado o terapeuta. Tanto que existe uma imensidão de tipos de terapia e de terapeutas. Existe logoterapia, existe o TCC, que é terapia cognitiva comportamental, existe a hipnoterapia, existe terapia holística, terapia com ervas, massoterapia. E é você ir lá e aliviar, descarregar tudo que está aqui dentro que você não consegue lidar. E aí existe uma imensidão de formas de fazer isso, uma imensidão de profissionais. A questão é que, se você entender um pouquinho de você e de como a sua máquina, sua mente, ela funciona, fica mais fácil de você trabalhar isso. Fica mais fácil de você administrar isso e administrar o teu resultado. Porque muitas vezes, quando você vai ter um resultado, alguma merda acontece. Muitas vezes, quando você vai ter um resultado, alguma merda acontece. E você não sabe por quê. E você vai levando isso, falando, putz, certo, Deus quer me ensinar uma lição. Como se Deus estivesse olhando de lá e falando, você, filhinho, vou te dar uma lição. Que Deus maluco é esse, gente? Então, assim, são crenças. É a forma como você pensa. Você aprendeu isso ou criou isso para você, essa história para você. São as histórias que você conta para você mesmo. A pergunta é, você está observando como realmente funciona? Porque se você está observando e você quer ter um resultado, a primeira regra é modelagem. Você precisa modelar pessoas que já têm o resultado que você quer ter. E não é em tudo na vida. Eu vou modelar essa pessoa em tudo. Talvez essa pessoa seja boa em administrar o negócio, mas ela seja péssima em relacionamento. Talvez ela seja ótima em relacionamento, mas ela seja péssima em gerar recursos, em gerar dinheiro, ganhar dinheiro. Então você vai modelar aquilo que faz sentido para você. A modelagem ela serve para isso. E a terapia cognitiva comportamental, TCC, ela diz que pensamentos geram emoções, emoções geram sentimento, sentimentos geram ações. E a partir dessas ações nós temos um resultado. Só que é muito rápido. Eu tive um pensamento, consciente ou inconsciente, rápido ou devagar, eu tive um pensamento com base nas minhas sinapses, nas minhas crenças. Crenças sobre relacionamento. Como é que está o teu comportamento com relação aos seus relacionamentos? Seja relacionamento conjugal, seja relacionamento com sócios, com amigos, com clientes. Como é que está o teu comportamento? Porque se você tem uma crença que é enraizada, que é inconsciente, de que todo cliente é ruim, de que o cliente que não te entende ele é ruim, você está perdendo negócio por isso. Porque você está criando aí para você que o cliente é ruim, está gerando uma emoção que pode ser raiva, pode ser nojo, pode ser medo. E aí você está gerando essa emoção desencadeia um sentimento. Esse sentimento faz com que você tome uma ação. A ação pode ser cortar a relação, ter um comportamento diferente, estranho, que faz com que o cliente se afaste. E aí você não tem o resultado final, que é a efetivação dos negócios. Você até vai até uma altura na venda, só que quando chega na hora do vamos ver, de conseguir formalizar aquilo ali, alguma merda acontece, e aí você perde o negócio. Por que isso está acontecendo? Você já pensou em parar e analisar quantas vezes isso se repetiu aí no seu negócio? Quando você está prestes a alcançar um resultado no seu negócio, um resultado financeiro, você vai até uma altura quando você fala, cara, agora vai. Alguma merda acontece. E aí trava tudo, e aí você volta de novo. Por quê? Você não está se permitindo ter um resultado por causa de alguma coisa que está dentro da sua máquina. Como é que eu faço para me entender isso? Se observando. Se observando. Qual o sentimento que tem aí agora? Ou melhor, qual a emoção que você percebe aí agora? Das 5 emoções que nós falamos aqui. Qual emoção você percebe enquanto você me assiste, enquanto você me escuta? Qual emoção está predominando conforme o que eu falo? Porque se eu falar de futebol, para algumas pessoas vai disparar uma emoção. Se eu falar que o time X é melhor que o time Y, para algumas pessoas vai disparar uma emoção. Se eu falar de religião, que a religião 1 é diferente da 2, que a B é diferente da A, para algumas pessoas vai disparar um tipo de emoção. Se a gente começar a falar de política aqui, de geopolítica, e começar a expor opiniões políticas aqui, para algumas pessoas vai disparar emoções. Por quê? Porque você tem as suas crenças, tem aquilo que você acredita com base em cada tema. E para vendas é a mesma coisa, para resultado financeiro é a mesma coisa, para relacionamento é a mesma coisa. Você quer saber se o teu relacionamento está bem? Observa como foi na tua infância. Os relacionamentos que você observou. Como era o relacionamento dos teus pais, dos teus tios, dos teus avós? Como era? Você cresceu ouvindo o que sobre relacionamento? Você quer saber sobre a tua vida financeira? Que tipo de lar que você cresceu, financeiramente falando? Monetariamente, o que as pessoas falavam para você sobre dinheiro? Na sua infância, na sua adolescência? Que o dinheiro é bom?
O dinheiro, ele vem para te ajudar a crescer, a prosperar e a ajudar outras pessoas? Ou que o dinheiro é a raiz de todo mal? Que o dinheiro ele vem para te causar maldade? Que quem tem dinheiro é ladrão? Só se ganha dinheiro roubando? O que você ouvia sobre dinheiro na sua infância, na sua adolescência? O que você via sobre dinheiro? O que você sentia quando você tinha dinheiro ou quando alguém da sua família, seu pai, sua mãe, as pessoas que eram referência para você, tios, avós, professores, pastores, falavam para você sobre o quesito dinheiro? Porque talvez você não cresce porque você tem algo enraizado aí. E talvez esse algo enraizado seja só uma lealdade. Uma lealdade aos seus antepassados. Que você não tem culpa, não é algo que te gera culpa. Nossa, isso acontece porque eu sou uma pessoa péssima. Não. Você só inconscientemente não se aceita crescer e ganhar mais, viver uma vida extraordinária, porque alguém do seu lado, alguém que cresceu junto com você, alguém que veio do mesmo lugar que você, ainda tá na merda, ainda tá se ferrando, ainda tá se fudendo. Aí como é que você vai chegar lá de carrão? Aí como é que você vai chegar lá bem? Falando assim, pô, tô bem, nossa, financeiramente eu tô bem, olha o carro que eu tô dirigindo, olha as viagens que eu faço, olha o que eu tenho aqui. Se as pessoas que vieram do mesmo lugar que você, do lugar que você veio, as pessoas que cresceram com você, ou as pessoas que te criaram, elas estão na merda, como é que você vai crescer? Inconscientemente você não aceita isso. Então você precisa recodificar a sua mente com relação a alguns pontos específicos. E é observando as emoções que geram. Quando você coloca no papel que você quer ganhar 100 mil por mês, qual o sentimento que vem? O que seu cérebro fala pra você? Ele fala, bora, isso aí mesmo, 100 mil, tá fácil, dá pra fazer. Fulano fez, Ciclano fez, Beltrano fez. Usou a técnica A, B, C, fez isso, construiu uma empresa desse jeito, virou sócio, cresceu. Ou ele fala, 100 mil, velho, você nunca nem viu essa grana aí, você tá ficando doido, você tá falando de fazer isso por mês? Você tá maluco. E aí, o que o teu cérebro ele tá falando pra você? O que o teu cérebro ele fala pra você quando você fala que quer construir um relacionamento bom, saudável, feliz? Qual o sentimento que surge aí pra você? O que vem? Porque as suas ações e o seu comportamento, o seu padrão comportamental, ele está diretamente relacionado com o que está aqui dentro da sua máquina. E isso só vai mudar, isso só vai ser diferente quando você começar a olhar para o que está acontecendo e mudar o seu comportamento. É um jogo de hábitos. Existem as pessoas que têm hábitos bons e as pessoas que têm hábitos ruins. Todo mundo tem hábitos. Vamos pegar um exemplo aqui mais prático e mais comum. Academia. Existem pessoas que levam uma vida saudável, se alimentam bem, treinam, fazem exercício. Existem as pessoas que nem passam na frente da academia. Comem hambúrguer o tempo inteiro, salgadinho, o que tiver industrializado e porcaria tá mandando para dentro. Isso são hábitos, os dois exemplos aqui, essas duas pessoas têm hábitos. Só que essa tem um hábito bom e essa tem um hábito ruim. Qual que é o teu hábito com relação ao financeiro? Porque é algo que comumente a gente não vê. Quando você pega dinheiro, qual que é a primeira coisa que você faz? Qual que é a primeira coisa que você pensa em fazer? O que passa na sua cabeça? Quando você pega uma grana? Quando você sabe que vai pegar um dinheiro? O que começa a acontecer? Quando você sabe que vai pegar um dinheiro? Quais são as situações que acontecem? Quando você está pensando, quando você olha para o seu relacionamento, quando você pensa no seu relacionamento, o que vem na sua mente? A ideia de construir um relacionamento bom, uma família boa, poder viajar, viver em parceria? Ou vem aí umas ideias meio loucas aí? De ciúme, de desconfiança, de briga? O que está acontecendo aí na sua cabecinha? Porque suas crenças, elas acontecem a partir disso. É importante você entender que o conceito do TCC e das 5 emoções, ele vem para isso, para te moldar nesse ponto. Pensamentos geram emoções. As emoções por si desencadeiam um sentimento. Se quer dar mais um passinho para trás, o pensamento ele acontece a partir de um relacionamento. Vamos lá. Se você está anotando, a gente vai para o encerramento. E eu quero que você anote. Sistema VAC. Visual, auditivo, tudo que eu vejo, ouço. Sinestésico, tudo que eu sinto. Se gera um forte impacto emocional, ou se é repetitivo, tende a gerar uma sinapse. Ou seja, vira uma crença na minha mente. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu tenho as 5 emoções. Elas estão acontecendo o tempo inteiro, de forma inconsciente. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. São as 5 emoções. As 5 emoções desencadeiam os sentimentos. Sentimento de incapacidade. A gente tem aí um sentimento muito comum hoje, por conta da internet ser muito acelerada, da informação ser muito rápida. As pessoas elas ficam com medo do futuro e isso gera insegurança. Essa insegurança traz a ansiedade. Ansiedade. Ansiedade é um sentimento, não é emoção. É um sentimento derivado do medo, que é uma emoção primária.
Você se sente ansioso, sentiu a ansiedade, você toma uma ação. Consciente ou inconsciente, não interessa se foi porque você parou, pensou, analisou antes de fazer, ou se você saiu fazendo sem pensar. Você tomou uma ação e essa ação vai gerar um resultado. Esse resultado pode ser bom, algo produtivo que você fez, que você sabia, que você queria, ou algo que vai te fuder, que vai acabar com o resultado que você está tentando construir, com a sua vida, talvez, com as suas vendas, com o seu relacionamento, independente na área, mas que vai te causar um dano, que vai te causar algo ruim, que vai te atrasar. E a questão é, o que você vai fazer a partir de agora, sabendo disso? O que eu indico para você? Comece a recodificar o seu cérebro. Comece a reprogramar a sua mente. Crença não se quebra. Crença é sinapse. Sinapse é conexão neural. Conexão neural, se romper, aí é porque você está sofrendo um trauma mental. Fora isso, não se quebra. Se reconstrói. Você começa um novo hábito. Esse novo hábito ele vai substituindo o antigo. E à medida que vai substituindo o antigo ele vai atrofiando e o novo vai fortalecendo. Só que ele sempre vai estar ali. Se você manter o novo, você não precisa mais do velho. Só que você tende a ter uma queda a qualquer momento. Acontece com quem tem vícios. Ah, tem o vício de jogo, de fumar. Aí para. Só que o que desencadeava esse vício era algo que vinha antes. O que aconteceu antes? O que acontece antes da pessoa ir fumar? Normalmente ela fica ansiosa. Normalmente ela sente algum medo, alguma pressão ali no momento, fica ansiosa e vai fumar. Normalmente. O que acontece antes da pessoa ir jogar, viciado em jogo, por exemplo? O que acontece antes? Medo, algum medo desencadeou ali. E aí ele toma aquela atitude, ele toma aquela ação. O que eu tenho que fazer a partir daqui? Começa a recodificar o teu cérebro. Pega as áreas da tua vida que você quer melhorar. Pega a área financeira, pega seu relacionamento, pega a sua saúde, pega a sua vida espiritual. Começa a trabalhar esses pontos. Lista. Área financeira. Meu alvo é ganhar 100 mil por mês. Cara, eu nunca vi essa grana, nem sei como que eu vou fazer isso. É só algo que surgiu aqui, uma ideia. Por quê, primeiro de tudo? Qual o sentimento que vem quando eu penso nos 100 mil? Começa a se entender, começa a se conhecer, escreve isso, anota isso. O que eu penso quando eu penso em ganhar 100 mil por mês? O que vem na minha mente? Seja 100, seja 10, seja 5, seja 500 mil, seja 1 milhão, não interessa o valor. É o seu momento, é a sua fase. Não se compara com o externo. Olha para você, começa a olhar para você. Quando se fala de relacionamento, o que vem na sua mente sobre relacionamento? O que você quer para o seu relacionamento? Começa a anotar. Começa a colocar isso no papel, tirar da sua mente e colocar no papel. Os grandes inventores da era passada, eles pensavam na ideia, ficavam pensando sobre aquilo, depois eles anotavam e depois eles iam produzir isso para transformar em algo tangível, algo que seja palpável. Mas tudo começava aqui. E aqui não é diferente, você está criando a sua realidade a partir do momento que você está pensando. Você pensa, gera uma emoção, e aí você tem o sentimento e parte para a ação. Então você está criando a sua realidade. A realidade que você está, você criou. Ah, mas não fui eu. Não fui eu. Alguém foi. Se não foi você, foi algum tutor seu, algum responsável que tomou a decisão errada. Mas alguém tomou uma decisão que te colocou nessa posição. Dependendo do seu nível de autonomia. Mas e como é que você vai fazer, tendo autonomia, como é que você vai fazer para sair dessa situação que você está? Para melhorar isso aí. Pode ser que não esteja tão ruim, mas talvez você queira ir além. Talvez você queira fazer mais. Se a gente for falar de resultado financeiro, o objetivo aqui, o foco do conteúdo do canal é vendedores, empreendedores, empresários. É o mundo corporativo, é o mundo executivo. É o mundo das vendas. Então, se você quer ter mais resultados, se você já está tendo um resultado bom, mas você quer ter resultado melhor, o que você tem que fazer para sair daqui e vir para cá? O que as pessoas que estão aqui fazem? Como elas pensam? Como elas agem? Qual é a caixa de ferramenta delas? E se você está tendo um resultado ruim, o que está acontecendo aqui, por trás das cortinas? O que está acontecendo aqui que nem eu não quero olhar? O que acontece aqui? Que nem eu não estou mexendo. Começa a limpar a sujeira, começa a olhar o que está acontecendo, começa a recodificar, começa a construir bases. Se você fizer com bases sólidas, você vai ter resultado. Constrói a sua casa, o seu império sobre a rocha. Se você construir sobre a areia, a chuva vem e desmorona tudo. Se você construir sobre a rocha, você vai levar mais tempo perfurando, você vai levar mais tempo em profundidade, indo para dentro, indo para baixo. É aqui. Só que quando você consolidar essa fase aqui, que é a fase da base, que você começar a subir a sua construção, isso aqui nunca mais cai, isso aqui nunca mais vai ter problema. Não vai ter rachadura, não vai desmoronar na primeira tempestade. Diferente de ir na areia e começar a montar ali. De repente está grande, está alto, olha o resultado. Aí vem uma tempestade, acaba com tudo. Meu Deus, olha o que aconteceu, perdi tudo.
tô na merda de novo, tava indo bem, mas é o mercado, mas é não sei o quê, não é culpa do fulano, do ciclano. Não, velho, é falta de consolidar a base. Então olha para isso, todo mundo passa para isso na fase que está, de ter que olhar e consolidar bases. Quando você entende isso, isso facilita. Isso facilita por quê? Porque você começa a olhar com estrutura, com atenção para o que está acontecendo. E aí você começa a tomar ações. Então se você quer a partir daqui ter resultado, primeiro passo, pega uma área que você quer trabalhar, pega uma área que você quer desenvolver resultado e lista ela. Coloca como ponto B, primeiro de tudo, ponto B, você escreve o resultado que você quer ter. Eu quero fazer, por exemplo, 100 mil no mês, 10 mil no mês, 20 mil no mês, 5 mil no mês, X em vendas, X em faturamento. Coloca o ponto B, depois você coloca o ponto A. E hoje eu estou em Y, hoje eu tenho tanto, hoje eu faturo tanto, hoje eu ganho tanto. E aí você vai responder, como? Como eu faço para sair do ponto A e ir para o ponto B? Quando você fizer isso, você vai estar fazendo o primeiro esboço do mapeamento do teu resultado. Depois começa a olhar quais as emoções que vêm, começa a observar quais as emoções que vêm quando você pensa no resultado, no ponto B. E quando você pensa no ponto A, que é onde você está, quais pensamentos vêm, quais emoções desencadeiam? E a partir disso, aí sim, você vai começar a mapear e entender quem você é para você mudar os seus hábitos e os seus comportamentos para conseguir ter esse resultado. Depois você volta aqui e me conta como foi mudar o resultado aí para você na área que você escolheu. Fechou? Tamo junto, se vemos no próximo vídeo.